No truth is not in her. Boa noite, pessoal. Hoje nós temos o prazer, a honra de receber a professora Lia aqui, que vai falar sobre um dos papers dela aqui. Vocês estão vendo na tela aí, Círculos Circadianos e Organização do Trabalho. Conseguimos uma mulher, e que mulher, hein? Diga-se de passagem, que, pô, destaque tamanho aí, né, no cenário acadêmico brasileiro. Uma honra, professora. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Estamos aqui também com o professor Tarcísio, o Paulo, o professor Moacir e o professor Paulo Vitor, nossos membros aqui eméritos desse projeto que a gente criou, professora, para dar um espaço aí, não que vocês não tivessem, mas para discutir os papers em português, né? Porque a gente sabe que inglês é a língua aí da acadêmica, mas limita muito, que infelizmente a gente não tem muitas pessoas que dominem esse idioma. Certo. Então, essa é a ideia. Então, a professora Lia vai fazer uma apresentação aqui e depois a gente vai fazer, como sempre, discutir, fazer perguntas, comentários. Vamos tentar passar uma hora aqui. Eu já coloquei pressão nela, que ela é a mais organizada de todas, então vai ser a primeira vez que a gente vai tentar fazer as coisas no tempo. Cravar, tá certo. Tá bom? O tempo é todo seu, o áudio, o vídeo é tudo seu, professor. Fica à vontade. Primeiro, agradecer, achei muito interessante a iniciativa de vocês, achei muito bacana, fiquei muito orgulhosa, muito feliz de vocês terem me chamado, porque esse trabalho foi um trabalho que o Tarcísio participou ativamente, tem 19, 20 anos, e é uma coisa que a gente tem uma historinha para contar, que é a historinha que eu gosto de contar para contextualizar a situação. Tudo tem um contexto, né? Eu fui em 2000 Bom, 19 anos atrás, 20, faço as contas, eu fui chamada por uma empresa de energia elétrica, mas de linha morta, para montar um projeto do CNPq. Era um projeto desse CNPq, faz com as empresas, sei lá o quê, mas aí tem que ter um pesquisador do CNPq para montar o projeto, submeter o projeto. Ou seja, então fui eu que montei o projeto, submeti o projeto, trabalhei, fiz um projeto assim, com a cara que eu queria, que era todo dentro da sociotecnia, que identificava as questões técnicas, pessoais, ambiente externo, organização, tudo conforme o figurino, porque a gente queria ver quais eram os problemas daqueles eletricistas da linha morta, e com o método participativo, a ideia era melhorar o trabalho deles. A meta era melhorar o trabalho, tornar ele mais seguro e fechar no tempo, não trabalhar nem de menos nem de mais, aquela coisa toda, né? Aí, ok, fechou o projeto, né? Aí, logo no início, quando o projeto, um ano depois, foi aprovado, eu comecei a ouvir o pessoal, e o grande problema deles era subir nos postes. Esse era o problema deles. Risco para a gente é subir no poste. Eu preocupada com os fios, não sei o quê. Não, mas é morto, o problema é cair do poste. Então, como é o problema do poste? Tem 2 postes. Um poste de concreto e um poste de madeira. Eu pensei, de madeira, aí eu fui ver como é que eles subiam que nem assim esse povo que sobe no coqueiro para tirar coco, ou tem umas esporas no negócio, eu estava horrorizada, eu não queria nem olhar, vai cair todo mundo. Aí eles diziam para mim, não, isso aí é fácil, ruim mesmo é carregar a escada nas costas e subir na escada no poste de concreto. E eu falei, mas como é que pode ser isso? Aí eu falei, eu vou avaliar o estresse físico e mental desses caras subindo no poste. Então, foi aí que eu vim com a ideia de usar as catecolaminas, né, para avaliar o estresse. Por quê? Essas catecolaminas, elas são poderosas, ninguém pode questionar, porque se a gente perguntar para o trabalhador o que é mais perigoso, quanto que é perigoso, eles sabem, eles dizem com muita precisão, mas as empresas geralmente não compram a ideia, acham que tudo que é subjetivo não vale, então vamos na objetividade. Vamos dosar na urina o nível de estresse. E a dosagem é feita por catecolaminas, que é ou a noradrenalina, que mede a intensidade do esforço físico, e a adrenalina,
que mede a intensidade do esforço mental. Se alterar para mais ou para menos, a gente sabe, alterou o mental, baixou, e ninguém questiona, porque é assim, fez pipi, mediu, está feito, ninguém pode questionar aquilo. Então, assim, tem 2 métodos de medir catecolamina. Um é pela urina, catecolaminas urinárias, e a outra é a sanguínea, né? O sangue, na época, era feito aqui no Brasil. Então, tinha que tirar o sangue da pessoa, mandar o sangue ali para a esquina, e eles faziam. Mas eu não queria tirar sangue de eletricista. Então, inventei de pedir para o povo fazer pipi, aí dosava. Então, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que beber uns copos d'água antes de subir no poste, subia no poste A, todos os eletricistas subiram nos 2 tipos de poste, o de madeira e o de concreto. E aí mediam. Não é que eles tinham razão, o poste de concreto era o cão chupando manga, um teor de noradrenalina lá em cima, e o de madeira, subindo que nem um doido assim, com as esporas, era mais baixo, mas mesmo assim era alto. E eu fiquei pensando assim, mas isso é muito inseguro, esses caras com essas botas subindo lá ficam soltos, eles usavam assim tipo assim um cinturão, e eles não ficavam presos a nada, eles ficavam encinturanados no poste, era coisa de maluco. Aí eu corri atrás de um povo lá que fazia rapel. Eu pensei assim, quem é que entende de subida? Rapel. Aí o cara do rapel ficou tão feliz, não cobrou nada, fomos fazer um teste lá no setor, no parque de testes lá de treinamento dos eletricistas de linha morta, e aí eles tinham que subir em 3 postes. O poste de madeira, nas esporas, o poste de concreto, com a escada, e um poste lá qualquer que ele tinha que subir de rapel. Aí o cara deu treinamento de rapel para eles. Eu estava horrorizada, porque os caras pareciam um saco de batata subindo assim, porque eles não tinham treinamento nenhum. Eu falei, vai cair todo mundo, vai morrer, eu vou ser culpada. Bom, enfim. Aí medimos em 3 situações. Todos os eletricistas subiram nos 3 modelos de subida. Não é que o rapel era uma beleza mesmo. Nível de estresse, neca. Eu falei, meu Deus, como é que pode? Aí eles adoraram aquele rapel, já viram o potencial de nas horas vagas, fazer subida de rapel. Bom, enfim, estavam todos muito felizes, né? Aí, nisso tudo, enquanto eu fazia isso, que os caras não gostaram nem um pouco da empresa, que eu estava lá subindo com o povo em poste, a gente estava fazendo um levantamento das questões de segurança lá deles, né? Aí eu comecei a ler aqueles coisas de segurança e fiquei horrorizada, porque tinha coisas do tipo assim, esse cara aqui ele foi culpado da queda porque ele tinha que estar usando óculos e não estava. Aí a resposta estava tudo lá no laudo, a resposta do eletricista, mas era um trabalho noturno, eu não consigo enxergar com óculos escuros, não temos óculos que não sejam escuros. Tá vendo? Ele afirma que não estava usando óculos, então a culpa é dele. Eu falei, vocês são todos loucos. Bom, enfim, começou a dar uma confusão entre eu e o pessoal da segurança. Eles não estavam gostando nem um pouco, eu estava mexendo onde não era chamada, a ergonomia mexe com cadeira, quem era eu para ficar me metendo lá? Já foi uma confusão. Bom, aí, como o teste do rapel deu certo, eu fui lá com a diretoria, tudo homem, não tinha uma mulher naquela história, né? Eu lá na mesa, lá, dizendo, olha só, eu proponho que cada equipe, são 4 pessoas, né? 3, 4, né? Eles vão equipados com um coisa de rapel, então tinha corda, as coisas de segurança, e eles até selecionaram a roupa que eles queriam mais, a cadeirinha que eles mais gostavam, tinham 3 tipos de cadeira. Bom, no fim, naquela época, dava R$1.000. Aí o diretor da empresa chegou para mim, um deboche, uma coisa horrível, dizendo que eu era completamente louca, que eu não ia comprar equipamento de segurança de rapel nenhum, porque ele tinha não sei quantas equipes, para dar R$1.000 para cada equipe, se alguém morresse, saía mais barato. Aí, gente, eu voei por cima da mesa, quase enforquei o homem, foi uma confusão, segura a mulher louca. Foi uma confusão, você não pode estar falando sério. Minha filha, é o risco. Foi, mas que risco? Bom, enfim. Aí eu fui banida lá do negócio, não me quiseram mais no projeto que eu montei. Aí eu entrei numa deprê. Aí os alunos de mestrado ficavam muito preocupados, acho que eles acharam que eu ia surtar de vez.
Aí uma das mestrandas, a Sandra, não sei se você lembra, Tássia, Uhum. ela era lá da segurança da CE. A mulher, coitada, ela estava muito preocupada comigo, sabe? E a professora vai ter um troço. Aí ela arrumou assim, professora, eu arrumei da senhora ir lá fazer os seus eletricistas na CE. Aí eu falei, mas na CE o eletricista não é de linha viva? Ah, mas é o que temos para o momento. Eu falei, tá bom, vamos lá, pô, vamos fazer, não tem poste para subir, esquece os postes, vamos ver como que a gente pode aprimorar o trabalho dos eletricistas, ver o que é mais seguro, o que é mais pesado, o que é e tal. E aí, assim começa já contei o antes, agora eu vou fazer o durante. Por que essa história dos ciclos circadianos? Por quê? Tudo que envolve estresse, a gente pode se balizar pelo que eles falam, sim, eles sabem, mas para a gente garantir, a gente consegue medir alguns dados fisiológicos, né? Então, por que não está funcionando, hein? Ah, agora funcionou, é no teclado. Então, assim, é o seguinte, se a gente quiser reduzir erro, reduzir acidente, melhorar o desempenho, a gente tem que ouvir os trabalhadores, nossos processos é sempre participativo, e colocar eles para gerenciar o sistema de trabalho que eles entendem melhor que todo mundo, né? E assim, olha, o trabalho sempre tem uma parte física, uma cognitiva, uma psíquica, uma emocional. Então, assim, existem diferenças individuais, todos os indivíduos são diferentes, ninguém é igual, mas a gente pode, de uma certa maneira, com os dados que a gente dispõe na literatura, ter uma ideia do que é esperado, do que não é, o que está dentro, o que não está da capacidade das pessoas, né? Por quê? A gente não quer nada que seja abaixo da capacidade, ou seja, trabalho em subcarga é estressante, da mesma forma que o trabalho em sobrecarga é estressante. É incrível isso, né? Mas os dois geram a mesma intensidade de estresse. Então, a gente quer fazer uma carga adequada. Essa carga adequada varia de pessoa para pessoa, mas a gente pode dar uma balizada e colocar um geral, é mais ou menos isso aqui, certo? Então, da onde vem isso? Isso aqui, assim, olha, quem entende disso pra caramba é o pessoal da medicina do esporte. Tudo que eu aprendi nesse projeto com a CE, eu revirei todas as revistas, os periódicos de medicina do esporte. Eles sabem tudo. Tem hora certa para jogar tênis, para jogar o futebol, para fazer não sei... É um negócio impressionante. Eles sabem. Aí eu fui lendo aquilo tudo, né? E também peguei o que tinha na literatura em ergonomia, que é muito pouca coisa, mas tem. Por exemplo, os índices de catecolaminas, e desde 71 eles já tinham isso, principalmente os japoneses fizeram muito isso por causa da produção enxuta e tal, que eles queriam ver o que estava na capacidade, o quanto podia, o quanto não podia para fazer a produção enxuta deles, né? Então, assim, esse do Frankenhäuser, por exemplo, ele fez uma avaliação de um grupo controle, um trabalho em subcarga e um trabalho em sobrecarga. Então, sobrecarga e subcarga são mais do que o trabalho ideal. Sempre vai dar isso, ó. Então, assim, esse daqui é outro trabalho deles, eles fizeram uma análise de adrenalina e noradrenalina para vários tipos de trabalho, trabalho repetitivo, duração do ciclo de trabalho, e viram quanto que aumenta de adrenalina, quanto que diminui de noradrenalina, e assim vão indo, tá? Então, assim, trabalhos que restringem postura, trabalhos em que eles podem controlar o trabalho deles, e isso dá efeito direto nas catecolaminas. Outra possibilidade, mas é mais difícil da gente usar, é usar eletroencefalograma, porque a gente consegue ver as porcentagens de onda beta e ondas alfa. Então, assim, no começo do trabalho, geralmente a gente tem mais ondas beta, a gente está atento, concentrado. Mas depois dos 20, 30 minutos, essas ondas betas vão desaparecendo e vão dando lugar para ondas alfa.
Então, assim, o nível de ativação cerebral cai, porque a gente não consegue manter a concentração e a atenção por muito tempo. Então, assim, não adianta colocar as pessoas em vigilância, aquela vigilância constante, porque ele vai baquear, ele vai errar, é quase que impossível, sabe? Então, a gente tem que ver um tipo de estímulo para manter ele concentrado, certo? Porque tem alguns trabalhos de vigilância que são complicados de resolver, né? Outro método que eles têm é de Critical Fusion Frequency, que é mais complicado ainda de medir, porque a gente tem que parar o cara e pedir para ele, bota uma luz lá para ele, e ele tem que dizer quando que a luz parou de piscar. Quando ela parou de piscar, é que fundiu, então é o tempo que ele leva para fazer a fusão, né, do que ela está vendo. Então, assim, esse índice de critical fusion, ele decresce com o aumento da fadiga. Então, eles conseguem ver, está mais fatigado, mas isso é para laboratório. Eu achei que fora do laboratório, as catecolaminas que dariam, né? Os japoneses fizeram uma série de estudos quando eles substituíram aquela linha de montagem por célula. Então, eles viram lá a linha original como é que era, quanto que dava de fusão dos critical fusion lá, e aí foram ajustando. Então, a gente sabe, tem que ser um trabalho que não deixe o cara ficar na mesma coisa muito tempo, porque ele vai errar, né? Esse é um trabalho do Nagamashi, também que ele avaliou vários tipos de organização de trabalho numa célula, usando o Critical Fusion, e viu a curva de produtividade. Esse trabalho, Tarcísio, é aquele que eu pego sempre do Nagamashi, que tudo começa, quando muda, tudo dá errado, só começa a funcionar 4 meses depois. É esse trabalho dele. Porque nós temos um número mágico, tem que dar 4 meses para ajustar, porque as pessoas levam um tempo para... Isso é uma coisa que a gente descobriu por nós mesmos, mas o Nagamashi tem isso também publicado. Então, aqui o nosso caso aqui são os ritmos circadianos. Por quê? Porque é uma outra coisa que Tarcísio sabe muito bem, porque vem lá da área de construção civil. O ciclo circadiano, ele foi avaliado na construção civil, e o cara, que eu vou mostrar lá logo adiante, ele mostrou que se adaptar o trabalho ao ciclo circadiano, a produtividade aumenta. Então, o que é o ciclo circadiano? É que durante as 24 horas do dia, tem uma série de hormônios circulantes, e aí um sobe, o outro cai, o outro desaparece, vem um outro, a temperatura abaixa, a temperatura aumenta. Todo mundo é assim, durante as 24 horas, tá? Nem todo mundo tem esse ciclo no mesmo horário. Então, tem os matutinos, que começam esse ciclo todo mais cedo, e os matutinos que começam mais tarde. Uma variação de 3 a 4 horas, sabe? Então, não é todo mundo, meio-dia é o horário bom para todo mundo. Não é, tem uma jogada aí, tá? Então, assim, dependendo do horário do dia, você está mais propenso a fazer alguma atividade do que outras. Aí é que eu aprendi lá na medicina do esporte. Vamos ver quais são. Essa daqui é a curva do povo lá da Oglebski, né? Lá da produtividade, lá da construção civil. O que ele viu? Esse daqui, gente, é uma outra curva aqui do ciclo circadiano. Está vendo aqui, a gente, aqui às 4 horas da manhã está em baixa, vai subindo, quando chega às 10h30, 11 horas, estaria mais ou menos no auge. Aí tem esse vácuo aqui, que é o post-lunch dip, que todo mundo tem, não importa se comeu ou não comeu, todo mundo tem, então não espere muito nada de ninguém às 2 da tarde, certo? Aí ele sobe um pouquinho, mas geralmente à tarde é um pouco menos do que amanhã, tá? E aí, olha, essa curva aqui foi desenhada pelo Old Parsley e Old Bexley, na construção civil, e ele viu que amanhã ele tinha uma taxa de produtividade que tinha essa configuração, e de tarde tinha essa. Então, de manhã ela é maior, de tarde ela é um pouco menor, mas elas são semelhantes a essa do ciclo circadiano. Então, está aqui,
Parker e o Gillespie, está aqui. Então, está aqui as curvas, e o que eles fizeram também é que não só a gente varia durante o dia, como varia durante a semana. Então, segunda a gente começa mais ou menos, terça estaria no topo, no ápice, e vai caindo em direção à sexta-feira. Então, eu pergunto assim, por que as empresas pedem a mesma produtividade sexta-feira, né? E na terça? Tá sobrando espaço na terça e está faltando na sexta, né? Então, assim, eu coloquei essa linha aqui em qualquer lugar. Quando o povo faz, os engenheiros de produção fazem aquela desenho, né? Programam o trabalho das pessoas, eles pedem por minuto, por hora, Então, assim, e eles pedem sempre a mesma coisa. Então, assim, se eles pedirem sempre a mesma coisa durante o dia, eu coloquei essa linha aqui. O que acontece? Se eu pedir isso aqui, olha só, o cara estava podendo mais, certo? E aqui ele está podendo menos. Então, se a gente botar uma outra linha aqui, pior ainda, certo? Porque ele não está conseguindo fazer nada. E se ele resolve definir o trabalho aqui embaixo, ele está perdendo a capacidade do ser humano, porque ele pode muito e a gente estabeleceu a linha de produção aqui embaixo. A mesma coisa para a semana, tá? Se eu botar uma linha reta, eu estou pedindo demais para sexta e muito pouco para os outros dias. Então, onde eu setar essa linha, eu estou errando. Eu tenho que descobrir aonde essa linha. A linha ideal é a linha que acompanha as curvas, certo? Essa é a nossa linha ideal de trabalho. Fácil de fazer, fácil de resolver isso aí. A gente fez até um teste lá, colocando, humanizando o software lá de produção. Aquele ProModel, né? A gente fez o ProModel, em vez da pessoa ficar estática, como se fosse uma peça do mobiliário, ela tinha essa configuração, certo? Então, eu não sei fazer isso, mas o povo do ProModel consegue humanizar. Então, assim, o que nós fizemos? A gente tentou, na CE, fazer justamente uma realocação das tarefas em função da hora do dia e em função do dia da semana, para tentar ajustar as curvas, tá? Então, assim, essa era a nossa equipe de linha viva, são 5 pessoas, o povo são 2 equipes de 5 pessoas que eles tinham na época. Então, a CE nos deu uma equipe. Eu peguei esses 2 caras aqui, botei o nome deles, porque vai aparecer lá adiante. Dos 5, todos eles fizeram todos os testes que a gente usou, mas só 2 que fizeram pipi para mim, porque era muito caro. E eu não tinha mais o dinheiro, saiu tudo do meu bolso, porque eu não tinha dinheiro, porque eu não tinha CNPq, né? Então, por que eu escolhi esses 2? Porque eu queria o Zé Carlos, porque ele era motorista também, ele tinha mais idade, era fumante. Então, eu tive que escolher um aqui que fosse fumante também. Então, escolhi o que tinha menos tempo, era fumante também, para tentar ver se tinha diferença entre eles em função da idade e tal, certo? Está aqui o trabalho deles, eles não sobem poste, eles vão nesse caminhão, sobem lá na escada deles, lá, levam lá na caixa, eles fazem um balé porque eles estão em 13.8, né? KV lá em cima, né? Se errar o balé, eles são eletrocutados, uma coisa horrível. O líder fica aqui controlando tudo, e foi bem bacana essa nossa investida, porque a gente trabalhou com eles no campo 2 semanas. E aí era tão bacana, porque a gente ia numa Kombi, Tarcísio lembra da Kombi? Pilotada pelo técnico de segurança, era uma Kombi, gente, lá ia o técnico de segurança, e o caminhão com 5 pessoas lá dentro e nós atrás. Tarcísio, eu, acho que a Daniela, né? E o super coisa atrás. Aí chegava lá, parava, a gente filmava, e aí era uma sensação, eles estavam se sentindo o máximo naquele negócio lá. Então, o trabalho deles, linha viva. Aí, para organizar o trabalho, eu queria fazer como o pessoal do esporte, né? Vamos alocar o tipo de tarefa em função da capacidade deles. Então, assim, o que é mais leve fica para de tarde, né? De manhã a gente coloca o leve, vai botando mais ou menos,
vai para o alto, aí de tarde vai caindo com ele. E botamos para terça-feira tudo que era super pesado. Como é que a gente descobriu isso? Vieram 20 eletricistas de linha viva, tínhamos nossos 10, mais outros 10 de outras 2 cidades. A gente se reuniu com eles, pegamos lá no quadro branco e fomos anotando. Quais são as tarefas que vocês fazem? Substituir cruzeta, botar bypass, não sei o quê. Então, vamos classificando essas tarefas em função do tipo de trabalho físico, se é leve, médio ou alto, e o trabalho mental, leve, médio e alto. E assim, fomos ajustando, e é isso aqui fizemos nós, né? Tudo que é leve vai para o fim da tarde, tudo que é alto vai para o início e meio da manhã, principalmente terça-feira. Está aqui um menu que a gente fez, programação da semana. Então, essa era a semana ergonômica, tá? A gente trabalhou com eles 2 semanas. A primeira semana, eles faziam do jeito que sempre fizeram. Vem a ordem de serviço e eles vão fazendo. Uma coisa de maluco, uma ordem que manda eles estarem lá na Zona Sul, para usar a cidade inteira para fazer a tarefa seguinte na Zona minimizou o transporte e fizemos o menu aqui. Aí, está aqui o que foi feito nas 2 semanas, não dá para ler, mas está lá no artigo, tá? Aí, fizemos o seguinte, além das catecolaminas, vamos usar tudo que temos. Então, eles trabalham sob sol. Então, vamos ver, porque o trabalho sob calor, ele altera também a capacidade de trabalho deles, né? Então, trabalho sob calor, vamos medir temperatura. Então, a CE mandava para a gente a temperatura de todos os dias. Eles tinham lá uma central lá de saber, a gente sabia tudo, tá? E a gente usou aquele polar, sabe aquele reloginho polar dos batimentos cardíacos? Aí botamos lá no povo. Deu tudo errado aquele negócio, porque parava de funcionar, porque interferia com a coisa. Olha, uma confusão. E aí, é assim, né? O povo é bem, bem radical. Lia, esse negócio está furado, porque a gente tem que usar o polar, tem que medir a cada 15 minutos. Eu falei, mas eu não posso mandar o cara parar de... Está fazendo um balé lá em cima 10 metros de altura, vou mandar ele parar para ele... Não, ele vai me dizer quanto foi o batimento quando ele puder. Então, era feito assim. Na hora que eles achavam que podiam parar, eles tinham que tirar a luva, olhar o relógio e gritar lá de cima, tanto, e a gente anotava, uma coisa de maluco. Então, o batimento cardíaco foi uma medição muito doida, muito difícil de fazer. Está aqui os batimentos cardíacos, eu acho que a coisa que mais interessa é que é a curva do calor, né, daqui, da temperatura, você vê que os batimentos tendem a acompanhar a curva. Isso aí ficou bem claro para a gente. Agora, essa média, desvio padrão desses batimentos, a coisa de doido. Nós não usamos média de nada, usamos mediana dos batimentos cardíacos para ter uma ideia do work pulse. O que é o work pulse? É batimento durante o trabalho, certo? Então, é a diferença entre o batimento em repouso, que a gente sempre media, e o batimento durante o trabalho, que a gente foi vendo a diferença para cada um daqueles pontos que a gente tinha, tá? É o work pulse. Aí, está aqui o work pulse, você vê que tem uma variação enorme dos indivíduos, né? Mas o limite do trabalho contínuo, que é de 30 work pulse, não foi nunca superado, ele ficava abaixo a média aqui é bem abaixo dos 30, e o limite aceitável lá de percentagem de carga máxima aeróbica é de 33%, ficou abaixo também, porque deu 18 e 21. Então, não era um problema, eles não estavam trabalhando em demais de nada. A outra análise que a gente fez foi a análise de atenção. Por quê? Como o trabalho da outra empresa, de Sobe no Poste, eu imagino que ele era muito mais físico do que cognitivo. Então, a noradrenalina provavelmente ia ser mais alta. Mas no trabalho de linha viva, a gente imaginava, a gente esperava que o trabalho mental era maior, porque o estresse é muito grande lá em cima, sabe?
Então, o trabalho físico é aquele balé, aquele estresse lá que eles têm que fazer, mas, enfim. Aí, Paulo Ivo, que é o nosso fisiologista maravilhoso, disse, tenho 2 testes para a gente levar para os eletricistas. Um é o de caixa de fósforo e o outro é do minuto. Como é o caixa de fósforo? Você bota os 30 palitinhos assim em cima da mesa e manda cada um deles pegar palito por palito, colocar certinho na caixa e a gente vê quanto tempo ele demora. A gente faz isso antes e depois na volta. Eu não fiz menor fé, não fiz. Mas fizemos. E a outra era a percepção do minuto. A percepção do minuto é o seguinte, a gente tinha que ligar o relógio, o cronômetro, e ele tinha que imaginar na cabeça dele quando que deu o minuto, 1, 2, 3, 4, até 60. A teoria desse minuto é assim, quanto mais cansado, mais eles erram, eles ficam mais longe dos 60. Essa que é a ideia, tá? Também não fiz fé nenhum, mas deu certo, certo? Deu uma variação grande, mas, olha só, aqui no minuto, deu interação, deu efeito significativo do trabalhador, a variação é enorme, e teve interação entre o trabalhador e a semana. O período ia ser de manhã e de tarde, não deu, e a semana também não deu. Ou seja, apesar dessa variação toda, a gente não tinha dados suficiente dos minutos aí para ser robusto o suficiente para saber se era significativo ou não. Agora, eu fiz besteira aqui, peraí. O outro lá que eu passei e não falei nada, o da caixa de fósforo, já deu efeito significativo do trabalhador, isso foi significativo, e teve interação do trabalhador e semana. Por quê? Porque, se você for ver aqui, na semana 1, que é a semana normal deles, eles trabalhavam muito mais lentamente do que na semana 2. Então, a gente pode imaginar que eles estavam mais cansados, né? Demorava mais tempo para botar os palitinhos lá. Eu não fiz fé e deu certo, hein? Tá aqui as estatísticas todas, mas aí depois, se vocês quiserem, eu deixo isso com vocês, muita estatística aqui. Aí vamos nas catecolaminas. Como eu falei, todos os 5 fizeram batimento cardíaco, o minuto e o relógio, né? E os 60 minutos, 60 segundos. As catecolaminas eram muito caras, porque a catecolamina, a urina deles era tomada de manhã, no início quando eles chegavam e quando eles voltavam, e esses potinhos de urina foram para a Espanha, porque o Brasil não fazia esse teste aqui. Então, eu falei, o eletricista, você já foi à Espanha? Não, senhora, mas o pipi já foi. Aí eles acharam aquilo tudo uma beleza. Então, assim, tem uma variação grande. Esse aqui é o José Carlos, que é o nosso motorista, é o mais velho. Esse é o Juvencio, é o mais novo, certo? Tem variação entre eles, mas se a gente for ver aqui... caramba, tá aqui. Na semana 1, que é a semana normal, esse aqui é o Juvencio, tá? O Juvencio, olha aqui, ó, ele é mais novo, a gente imagina que seja por isso, né? Do que o José Carlos. Então, a gente entende que por ele ser mais jovem, está mais fisicamente melhor do que o outro, o nível de noradrenalina, tanto na semana 1 e na semana 2, ele era menor do que a do Zé Carlos. Porque não só o Zé Carlos era o motorista, como era mais velho e menos fit, né? Então, assim, houve diferença então, entre os trabalhadores e houve diferença também na semana, ou seja, os 2 aqui, na semana 2, foram mais baixos. O nível de noradrenalina, o estresse físico reduziu. Aqui a adrenalina, o estresse mental. Na 1 e na 2, olha aqui, também cai. Então, não houve diferença de períodos, manhã ou de tarde, e do trabalhador, mas teve o efeito da semana, tá? Então, assim, a semana 2 não só baixou para os 2 a noradrenalina, como baixou de adrenalina, ou seja, o estresse mental baixou por aquela simples reorganização do trabalho. Ficamos numa felicidade pânica. Aí,
que é o seguinte, isso aqui não era suficiente para a gente publicar nada, porque aí o Paulo Ivo inventou a razão NA sobre A que os fisiologistas usam, que é a razão que existe de noradrenalina sobre adrenalina. O que dizem os estudiosos? Se está entre 2 e 3, o trabalho é mais mental. Se é mais de 5, o trabalho é físico, tá? E o que deu no nosso? O nosso não deu sobrecarga física, porque ficou assim, ó, em torno de 2 e 3, né? Abaixo de 5, mas ele teve diferença para os dois, isso aqui são diferentes, então tem diferença entre os trabalhadores e teve diferença na semana, ou seja, na nossa semana 2, como a curva foi para cima, o denominador é a adrenalina, então mostra então que a adrenalina reduziu, certo? Então ficamos felizes, reduziu para os dois, só que mais para um do que para o outro, reduziu mais para o Zé Carlos. E esse aqui é o tal do Q-index. O que é esse Q-index? É uma outra invenção nossa que é assim, é a razão da razão. É o NA sobre A antes, na semana 1, sobre o NA sobre A na semana 2. Então, assim, esse aqui é o Q-index. O antes e o NA sobre A antes, na semana 1, e o NA sobre A antes e depois, na semana 2, tá? Tudo é antes e depois, semana 1 e semana 2. Professora, eu vou fazer o papel do chato aqui, ó, senão o Guido e o Tarcísio vão me mandar embora. A senhora consegue acabar até 7h15 e o povo quer perguntar aqui, nosso tempo... Eu já vou acabar agora. Porque senão o Paulo e o Tarcísio, o Guido e o Tarcísio vão me mandar embora aqui, eu só tenho esse emprego, não posso perder esse emprego. Pode ir embora, porque esse aqui era o último slide. Olha aí, parei na hora certa. Pessoal, se vocês puderem abrir as câmeras, vamos fazer perguntas para a professora Lia. Muito obrigado, professor. Eu fiquei aqui, eu descobri que meu pai estava certo, meu pai sempre falava assim, ó, trabalho ruim você faz primeiro, ou seja, de manhã, né? Começa Mas pelo não muito trabalho... cedo, hein? Não muito cedo. Começa pelo trabalho difícil aqui. Deixa eu parar. Se você puder, por favor, Lia, parar o compartilhamento. O pessoal que está participando aí, quiser abrir as câmeras, agora nós vamos abrir para perguntas aqui, fiquem à vontade. Eu vou começar com o professor Tarcísio, porque ele sabe tudo do assunto aí, participou. Então, professor Tarcísio, se eu puder começar, fique à vontade. Na verdade, eu vou deixar mais tempo para o pessoal, né, participar, porque eu participei do trabalho, como a Lia falou também, mas só ressalvar, assim, que acho que esse trabalho aí trata de um tema pouco conhecido, né, mas é extremamente importante, como a Lia mostrou aí, isso aí tem aplicação prática, e essas mudanças que ela falou aqui, de mudar horário de trabalho, né, isso aí são coisas que têm um custo mais, como a Lia fala, assim, um custo emocional, né, que é um custo bem caro também, mas não tem um custo financeiro. Então, é bem o tipo de medida interessante, assim, que a ergonomia tem potencial de trazer, né? Embora os dados aqui também sejam de 2 semanas só, né? Mas apontam uma tendência. E também eu acho que um ponto forte aqui são os métodos que a Lia trouxe, né? Esses mesmos métodos aqui também não são métodos caros, né? Ela falou assim, método de contagem. Quer dizer, o do pipi até era caro, né? Não sei como é que... Pipi era caro pra caramba, agora está mais barato. Mas são métodos que mesmo empresas individuais aí podem aplicar, né? Não precisa contratar consultores hiper especializados para isso, né? Não, nem acho que tem que sair mandando todo mundo fazer pipi por qualquer coisa. E eu acho que é uma boa análise para quando quer tirar tema, entre esse e esse, qual que é realmente o que faz diferença. Eu acho que é nesse sentido que a gente tem que usar, né? Que era o caso desse aí, né? Engraçado que dá para tirar empiricamente, né? A gente pode fazer exercício e a gente faz algumas coisas melhores em alguns momentos do dia, mesmo sem saber, sem ter ideia do que é o ciclo circadiano, né? Por exemplo, você vai treinar, né? Vai fazer um exercício físico. Aí, se você não faz naquele horário, depois dá aquela preguiça e acaba não fazendo mais, né? Então, muito interessante levar isso para a indústria e comprovado, como vocês fizeram aí, né? Então, professor Paulo Vitor... Vou fazer um gancho.
Deixa eu fazer Claro. um gancho sobre isso. Eu, por causa desse artigo, foi uma loucura publicar esse artigo. Depois, se der tempo, eu explico. Mas eu recebi de um blogueiro de ergonomia, não sei quem me mandou, não sei se foi ele mesmo, ou se foi aquelas coisas que ficam catando a gente, que ele mandou, ele fez uma avaliação desse trabalho e perguntou aos ergonomistas. Eu pergunto a vocês se isso existe, por que ninguém usa? Porque isso não é usado, só é usado, quando muito, para trabalho em turno. Isso é uma beleza, a gente devia usar mais, mas é um que falou, né? Então, assim, realmente não tem um monte de literatura sobre isso e não é usado, é um conhecimento perdido. Pronto, já. Verdade. Colocar uma restrição da atividade é que nem todas as a maior parte dos trabalhos talvez não tenha essa liberdade, né, para alocar as tarefas no horário que a gente quer, né? Esse trabalho aí que a Lia relatou é um trabalho que permitia isso, mas pode ser um motivo esse, né? Claro. Paulo levantou a mão ali, vai lá, Paulão. Sou eu ou o outro? É o Paulo Gomes levantou a mão aqui, vamos ver se para ele não perder o gancho, professor, depois o senhor entra na sequência, por favor. Professor Lia, é um prazer enorme eu ouvir e ter a oportunidade de aprender com o seu trabalho. E eu gostaria de falar alguma coisa que em relação à sua apresentação, em relação à sua abordagem ali, né? Porque geralmente a gente quando se depara com esse tipo de problema, a gente tem a tendência de focar no que a gente foi fazer lá e o que a gente chama de chronic unease, de desafiar o que já estava estabelecido e brigar para que as coisas fossem feitas de maneira diferente. Acho que, para mim, foi uma das melhores lições dessa apresentação, né? Porque é muito fácil de ir com o que já está acontecendo e aceitar as coisas como elas estão. E a gente esquece qual é o desafio, qual é a missão da pessoa de segurança, né? Que é preservar a vida, que é tentar fazer com que o trabalho seja feito de uma maneira mais fácil e segura. Então, acho que obrigado. Vou guardar essa história para contar em outros eventos. Obrigado. Excelente, Paulo. Mas, Paulo, vou dizer para você, ninguém quer. Todo mundo te taxa de louco, varre com você para fora, já fui expulso de vários lugares por causa dessas ideias malucas, acham que é tudo uma maluquice, sempre foi feito assim. Então, assim, é muito difícil essa barreira, mas a gente tem que mudar, senão vai continuar tudo do jeito que está. Pronto, desculpa. Professor Paulo Vitor. Bom, é um prazer, estão me escutando, todo mundo? Prazer aí estar conversando com você de novo, né? A gente está aí há bastante tempo, dar os parabéns aí por esse trabalho, né? Quer dizer, já conhecia, né? Já tinha lido, né? É assim, é só fazer, quer dizer, aquilo que você falou, né? Que o blogueiro, por que não usa, né? Porque, em geral, não é o ergonomista que é o gestor da empresa e nem o gerente da organização. Então, eu queria só fazer assim um paralelo rápido, né? A gente fez um estudo lá nas usinas nucleares, né? E tem a questão do trabalho em turno, né? Também, né? Na sala de controle, né? Não é um trabalho penoso e tal, mas é um trabalho que envolve a cognição, eles têm que resolver problemas, quer dizer, de noite começa a aparecer uma série de questões até de manutenção, né? Então, uma das coisas que chamou a atenção da gente quando foi lá, né? É que essa escolha, né, de quem vai trabalhar em turno, ou como, quer dizer, é muito deixada a critério do trabalhador, né? Só que não é em função da saúde dele, né? É o cara que quer ganhar mais dinheiro, né? Quer dizer, então, eu acho que essa nossa legislação, né, de pagar por insalubridade, pagar por turno, né? Quer dizer, as pessoas não têm essa noção do que é melhor ou pior para a saúde, principalmente se receber um dinheirinho a mais. Quer dizer, a gente mesmo come um monte de porcaria, quer dizer, e não está nem pressionado por nada, né? Quer dizer, então, essa noção de saúde a gente não tem, né?
E a gente, pouco tempo que a gente passou lá, a gente viu que tinha gente que ficava lá de noite, porque ganhava um dinheirinho a mais, mas já não aguentava mais de trabalhar sempre de noite, porque tinha aquela coisa de ter que trocar, né? Uns ficam de noite, de manhã, e o cara falava, não, isso é pior ainda, porque aí eu não consigo mais dormir. E tinha gente que ficava a vida inteira de noite e pedia, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, então, acho que essa legislação de pagar pela saúde, eu acho que isso inviabiliza qualquer tipo dessa... Quer dizer, inviabiliza não, mas dificulta muito esse tipo de abordagem mais flexível, que seja realmente focada na melhoria da saúde das pessoas. É isso. Você tem toda a razão, Paulo Ivo. E olha só, eu vou dizer uma coisa para vocês. Pegar esse gancho do turno. Nós tentamos mudar turno lá no Laços Finos Piratini. Eu participei de alguns eventos do turno. Existem 2 escolas do turno. A escola alemã, hard, que diz, não sabemos se vale a pena ajustar para o ciclo circadiano, então, na dúvida, todo mundo roda. E aí tem o grupo sueco, que eu sigo, que diz negativo. Se tem ciclo circadiano, vão botar os notívagos mais para a noite e os matutinos vão botar de manhã. Ah, mas a gente não sabe se vai dar certo. E aí o sueco brigando com o alemão. Mas você também não sabe se dá certo. Aí fica por isso mesmo. Então, assim, tem que tentar. Nas Laços Finos Piratini, a gente quase conseguiu fazer isso, mas sempre tem uma questão externa que nós não testamos. Mas eu sou a favor do seguinte... ver quem são os matutinos, ver quem são os vespertinos, tentar alocar, e também tem aquelas pessoas que são matutinas, mas por uma questão social, precisam alocar o trabalho de manhã ou de tarde, porque a mulher foi não sei aonde, vai estudar de noite, sei lá. Mas aí é um curto espaço de tempo. E aí eu falei com o cara dos Laços Finos Piratini, boa gente, aquele diretor, vamos fazer, e a cada 4, 6 meses a gente retoma. Se for o caso, a gente realoca. As pessoas ficaram meio assim por causa da grana. Como é que vai resolver a grana? Aí eu não sei. Porque vai ter que dar extra para todo mundo. A confusão, isso aí. Bom, mas enfim. Mas é muito bom esse ponto, Paulo. Verdade, muito bem colocado. Agora eu vou abrir espaço aqui para o nosso ministro do Supremo aqui, o Gui, tá parecendo, tá ó, o Gui de preto aí, Gui, ó, tá parecendo... Vai lá, mister, obrigado pela presença aí, que o horário para vocês aí não ajuda muito, né? Bem no comecinho da manhã aí, você e o Paulo estão na Austrália, mas, pô, sempre legal quando contar com vocês aí, que são os parceirões aí de vários projetos. Não, obrigado. Bom, para ver a Lia, acordaria até de madrugada, né? Sem sombra de dúvida. Você é meu amor da minha vida, assim também não vai. Mais um aí, ó. Mais um. É aluno da Lia, ixi, nossa, é um prazerzaço. Não, Lia, obrigado. Na verdade, eu acabei entrando um pouquinho atrasado. São vários amores que eu tenho. Eu estava dando aula, cara. Acordei, acho que quase 5 horas da manhã, 6h30, estava dando aula, eu terminei agora às 8. E eu vim correndo aqui para assistir. Não, Lia, eu acho fantástico esse trabalho, eu acho que eu acho que mostra muito... Assim, uma das preocupações que a aviação tem bastante, né? Então, por isso que tem muita essa legislação e discussões a respeito da fadiga, ciclo circadiano, limitação de tempo e tudo mais. Mas quando a gente... Obviamente, a aviação tem uma justificativa, porque as consequências são desastrosas, é fácil justificar para o gestor que a gente precisa olhar para esse aspecto, né? O Augusto está aqui também, acho que ele vai concordar comigo. Mas como é que a gente faz isso, ou tenta convencer o nosso gestor, gerente na indústria, por exemplo, de manufatura, ou até indústria de serviço, que talvez não é tão aparente, né, essa questão. E ainda no Brasil, aqui na Austrália também, né, o trabalho noturno ele é bem melhor remunerado do que o trabalho diurno. Como que a gente consegue vender essa ideia que a gente precisa reorganizar o trabalho de um modo mais eficiente para uma empresa ou para a minha empresa que não necessariamente opera num ambiente de alto risco ou de extrema complexidade, né? Alguma coisa às vezes mais simples. Ô, Guido, alguém com a caneta tem que endossar isso. Volta os nossos finos Piratini. Por que a gente quase fez? Porque ninguém queria. O gerente já queria correr comigo, já ia ser mais um lugar que eu ia ser expulsa. Aí o diretor que estava lá sentadinho, o diretor-chefe master, que mandava em tudo, falou, não, mas tem coisa aí, eu gostei desse negócio, pode explicar mais?
Aí eu fui explicando. E como é que faz isso? A gente pode fazer assim, assim, assado. Vamos testar assim, assim, assado. Vamos prototipar assim, assim, assado. Eu gostei desse negócio, nós vamos fazer. Aí o gerente dele ficou possesso, porque ele não queria, como é que é? A gente vai ter aquele negócio dos empregados, que reúne uma vez por ano, como é o nome daquele negócio? E eu não vou peitar eles, é o quê? Convenção coletiva, sabe? Isso, aquelas coisas que todo ano eles fazem lá, os empregados, o que vem, que ele não ia peitar os negócios, porque se ia dar problema, que ele não ia comprar. Aí o diretor-chefe disse assim, que horas é esse negócio? Que eu compro isso aí, porque isso aí tem muita coisa aí. É só mostrar, a gente leva, sabe como é que é, né, Guido? A gente leva, não inventei nada, tá tudo aqui. E aí tem que ter um cara que pode, que tem peito para mudar a coisa. Se a gente não tem essa pessoa, isso em qualquer situação, a gente não faz nada. A gente até entende, mas ele não queria comprar briga lá com coisa o sindicato, o negócio do sindicato. Ele não ia peitar ninguém, porque estava numa época ruim, mas muita coisa deixa de ser feita, não por falta de conhecimento, mas porque não tem quem banque e a gente não banca, né? A gente não... Vão dizer, você não é daqui, a empresa é minha, eu faço do jeito que eu quiser, certo? Quantas vezes a gente não ouviu isso, né? Então, Guido, só assim, eu vejo. Se os Piratini não cai avião, mas quando o cara está lá às 4 horas da manhã com aquele lingote lá, e esbarra, e aquele negócio, sei lá quanto custa milhão, aquilo que tem que derreter tudo de novo, aquilo é um custo gigantesco. O cara diz assim, opa, custo-benefício, vou tentar isso aqui, porque eu não quero que ninguém pise no lingote aqui, porque não dá para o cara passar, sei lá, 8 horas sentado numa coisa, numa cabine escura com o lingote lá. Aí tinha que ter o negócio de ajustar o turno e também fazer, o que eu propus é que eles fizessem um rodízio a cada 1 hora, todo mundo sentava lá no lugar do inferno lá que ninguém queria. Mas aí ele falou assim, não, eu sou mais velho aqui, eu não vou fazer isso de novo. Mas é uma questão de que tem que entender que o trabalho é do grupo, né? Sei lá, penaliza o grupo todo, paga por trabalho eficiente, é o trabalho do grupo. Se não tem senso de grupo, não faz. Tá no mudo, Guido. Aí. Muito bom ponto, Linha. Obrigado pela resposta. Vamos ver você. Ok. Obrigado, Guido. Professor Moacir, sua vez, meu amigo. Boa noite, Hugo. Boa noite, professora. Boa noite. Obrigado pela apresentação aí, brilhante. Eu gostei muito dos seus depoimentos aí sobre as dificuldades de se fazer pesquisa, né? Porque às vezes as pessoas acham que fazer pesquisa é só ir lá, faz lá, coleta os dados e está tudo certo, né? A gente tem uma briga tremenda, né, de convencimento, né, com as organizações, com as direções. O pessoal fica desconfiado, né? Não acredita nos possíveis resultados, né? Então, eu gostei muito desses seus depoimentos aí, inclusive que você queria pular no pescoço Queria. Porque a gente fica muito envolvido, né? A gente quer a segurança, a gente quer a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores e tal, e a gente fica realmente revoltado, né, com essas coisas, né? Ouvir que a morte é mais barata, é duro de ouvir isso, né? Mas a gente chega a uma triste constatação, né? Que começou lá com o professor Paulo Vitor, acho que o Guido falou um pouco disso também, que a nossa legislação ela prejudica, né? Porque se você paga um adicional noturno, se você tem os adicionais todos... Está resolvido. Você atrapalha todo um processo que fosse técnico, né? Um processo científico de melhoria dessas condições, né? Da organização do trabalho, né? Agora, eu tenho o conhecimento de uma empresa em São Paulo que aconteceu um problema, acontece até hoje, um problema bem sério, que é o metrô, né? Uhum. Porque o metrô tem que fazer manutenção a 1 da manhã até as 3h30, 4 horas da manhã. E eles tinha uma época que a quantidade de pessoas afastadas, mecânicos afastados, era gigante. Gigante, porque a pessoa não se adapta ao trabalho noturno, né? E isso é um problema, né, Lia? Como é que uma empresa dessa pode dar uma solução para um problema desse? Porque é uma restrição muito forte, né, de horário, né? Professor, olha só, esse povo, ele não está indo para o trabalho, ele está indo para o emprego, né?
ele precisa do emprego, mas o trabalho é um cão. A gente quer que ele esteja empregado num trabalho que não seja o cão para ele, certo? Então, esse ajuste do ciclo circadiano, tem o ciclo circadiano e tem também os homeostáticos, que é na hora que o cara acorda, tem uns outros negócios lá. Isso ajuda muito, a saúde da pessoa melhora, porque ela está, pelo menos, batendo menos de frente com o que ela é, né? Aí eu fecho com o palpite. O problema é que a legislação não nos ajuda e ele vai gostar de trabalhar 1h da manhã até as 5, porque ele vai ganhar o noturno, o trabalho é horrível, ele sabe que não pode, vai se acabar, mas ele está levando dinheiro para casa. Então, eu não sei como é que resolve isso. Se a gente pode, no Ministério Público, mudar isso, porque não é todo lugar que tem adicional noturno, não. Eu já pesquisei isso, certo? E isso seria de uma grande ajuda, porque tem muita gente que é uma coruja mesmo. E aí pega essa coruja e bota ele para estar no trabalho às 7 da manhã. Ele não é coruja às 7 horas da manhã, ele é um nada, ele é um robô, assim, ele não consegue nem concatenar, ele não acordou ainda, faltam 4 horas para ele acordar. Então, eu acho isso uma judiação, mas eu acho que é juntar esse povo que lá do trabalho, lá, que define se pode ou não ter o adicional noturno, e a gente fazer defender, né, essa linha mais sueca de adaptar o trabalho ao ciclo circadiano, porque a gente tem literatura que vão dizer nem tenta, na dúvida, mas na dúvida a gente tem que testar com alguém. Vamos prototipar, pega um grupo, separa e vamos ver o que deu. Aí a gente teria na mão um documento forte. Aí, nesse caso aí, pode usar as catecolaminas. Qual foi o efeito, tanto físico quanto mental, desse povo quando a gente colocou ele no horário certo, na hora certa? Que mexeria com a questão homeostática também, né? Não só circadiana, né? Aí, ia ser uma beleza, dá para fazer um trabalho, mas eu acho que é um trabalho para a Finlândia, está mais para a Finlândia do que para o Brasil, sabe? Mas, enfim... Ok. Meu amigo Carlos Augusto Nunes, você quer fazer uma pergunta, meu amigo? Prazer revê-lo, você sempre está aqui conosco, não falha. Se não estiver voando, você está aqui. Ou então eu chego depois, né? Assisto o videotape, quando eu não consigo entrar ao vivo. Agora, estou impressionado com a barba do Guido, né? Tá mais para capitão de marinha, né? De navio do que de avião. O Guido tá fogo, né? Essa barba aí. Tá de toga e com a barba ali. Muito bonito, Guido. Tá bonito. Tá bonitão. Obrigado, Lia. Só você para ver a beleza. Eu tinha um comentário rápido para fazer. Na realidade, a aviação lida com o ciclo circadiano já há muito tempo, tentando achar soluções para o nosso tipo de trabalho na aviação comercial, né? E recente, aqui no Brasil, surgiu uma legislação que as empresas passam a ter um pouco mais de flexibilidade para gerenciar a fadiga. Enfim, o Guido participou comigo há uns 10 anos atrás, baseado também em ciclo circadiano, estudo de fadiga na empresa, que a gente trabalhava, e a gente colocou alguns filtros na escala, como, por exemplo, a pessoa não se apresentar para o trabalho na mesma data onde ela encerrou o trabalho. Porque, por exemplo, para a gente, piloto, às vezes com 12 horas de repouso, você já estaria tecnicamente pronto para recomeçar o trabalho, né? Assumir um novo voo. E a gente fez isso, quer dizer, o camarada que chegava às 6 da manhã, ele não poderia se apresentar às 10 da noite para um novo voo na madrugada. Então, ele teria que passar, pelo menos, por uma outra data. E fizemos horários crescentes de apresentação para o trabalho. Então, se eu me apresentei para trabalhar hoje às 4 horas da manhã, amanhã eu teria que me apresentar depois de 4 horas da manhã para assumir um novo voo, ou seja, sempre em horários crescentes e nunca em horários decrescentes. Então, existem alguns atalhos, né? Algumas maneiras de você tentar minimizar esse impacto do ciclo circadiano. Agora, existem algumas tarefas, alguns trabalhos que realmente têm que ser feitos à noite, né? A gente
não dá para evitar isso, né? Uhum. E não necessariamente a gente pode escolher aquelas pessoas que se adaptam melhor à noite ou não. Eu acho que isso aí acaba acontecendo uma seleção natural. Aqueles que realmente não conseguem se adaptar ao trabalho noturno, eles acabam mais cedo ou mais tarde achando uma outra atividade ou migrando para alguma outra atividade que ele consiga lidar melhor com aquilo, né? Enfim, é complexo, né? O ciclo circadiano é uma parte desse problema complexo do trabalho em vários turnos, né? Em vários horários. Outra questão também importante é a questão social, né? Às vezes a empresa ela fornece oportunidade de descanso, né, para o seu trabalhador, né, o período de folga, etc., mas ela não tem como controlar essa qualidade desse descanso. Então, aquele camarada que trabalha, às vezes, no turno da noite, de dia, ele aproveita a oportunidade para ter um outro emprego e aumentar a renda. Então, na realidade, ele não se apresenta descansado para o trabalho noturno, né? Enfim, e às vezes também onde ele mora, enfim, de dia ele não consegue ter o descanso adequado. Realmente bastante complexo e essa abordagem, e o ciclo circadiano, sem dúvida, é parte importante dessa equação. Muito obrigado, Carlão. Pô, você fera. Falou tudo. Vinícius, você teve coragem de abrir a câmera aí, cara? Você quer falar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa? Fica à vontade aí, Miss. Senão eu vou ler uma perguntinha aqui do chat. Não é chat, o Guido me ensinou que é chat. Eu falo chat, ele me vaia. Não, só queria agradecer, professora. Foi muito interessante ver como é que você consegue extrair dados científicos realmente, né? Ainda que individualmente cada indivíduo funcione de uma maneira individual, coletivamente você consegue observar padrões. Eu acho isso é muito legal. Isso, Vinícius. E tem algum estudo que veja também qual que é o efeito, principalmente no trabalho do ambiente de escritório, qual que é o impacto disso não só no dia a dia, no ciclo de vida da pessoa que chega, sei lá, 8 da manhã e só vai sair lá pelas 5, 6 da tarde, qual que é o efeito de médio, longo prazo, não só na qualidade de vida também, mas no descanso, a pessoa que fica muito tempo sentada. Tem algum trabalho desse, professora? Olha, Vinícius, os trabalhos que tem em trabalhador, eles geralmente não usam assim, de ciclo circadiano, hormônio circulante, esses indicadores, não usa. Usa aqueles questionários, então a gente não sabe o quanto que aquele questionário está acessando ou não. Por isso que eu digo que, às vezes, a gente precisa dessa ferramenta para dizer, não, o melhor modelo é esse aqui, né? O caso lá do metrô, é esse aqui, eles fizeram pipi lá e a gente provou que é esse aqui. Então, na saúde do trabalhador, com a abordagem dos questionários, a gente sabe o que eles reclamam, quais são os problemas e tal, não sei o quê. Mas, assim, esses ajustes, usando ciclo circadiano, homeostático e tal, não é usado em ergonomia. O cara do blog de ergonomia falou, porque os ergonomistas não usam mais isso, não sei por quê. A gente, por exemplo, usou as catecolaminas no trabalho de cirurgião, foi uma tese de um aluno lá de doutorado. Então, os cirurgiões eram 4, né? 2 experientes, 2 menos experientes, e eles selecionavam uma cirurgia complexa, 3 cirurgias, uma média e uma fácil. Mas ele selecionava, a gente não dizia nada, sabe? E aí foi porque médico, cirurgião, ele não faz pipi, eles doam sangue, sabe? Foi feito no sangue, eles doaram sangue, 3 vezes sangue, antes e depois, você acredita nisso? 6 vezes. Mas, enfim, e foi visto o seguinte, o comportamento dos novatos versus experientes, ele reflete direto nas catecolaminas. Por quê? O estresse mental nos novatos é muito maior, mas muito maior do que nos experientes, porque eles já têm uma bagagem, enquanto que o estresse físico nos mais velhões já vai caindo um pouco. Então, assim, são coisas que a gente imagina que sejam, certo? E a gente consegue provar. Então, assim, quantas horas o cara pode
ficar numa cirurgia. Qual é a hora melhor? Esses do medicina do esporte e tal, tem horário de cirurgia, gente. Qual é o horário melhor para o cirurgião entrar e também para o paciente? Olha, gente, não queiram ser operados às 6 da manhã. É melhor ficar no fim da fila e ser operado às 6 da tarde. É o horário de mais alta tensão e destreza, porque de manhã o cara deve estar lá. Bom, mas, enfim, então, esses indicadores, essas qualidades do trabalho, a gente consegue confirmar se a gente tem uma medida desse tipo. Não é para toda hora para fazer, mas eu acho que, por exemplo, em determinadas situações, mesmo de escritório, que não é trabalho crítico e tal, a gente podia tirar alguma coisa daí, sabe, do tipo... na própria distribuição das tarefas, né? Em vez de o cara ficar o dia inteiro fazendo aquela mesma coisa, a gente já sabe que não quer. O Nagamashi já mostrou lá, não trabalho contínuo, não vai repetitivo, ele não vai aguentar. Então, assim, dá para tirar um monte de coisa, sabe? Então, assim, pega os modelos, depois prototipa e tira a dúvida. Mas é muito pouco usado. Eu gostaria de usar mais isso, sabe? Em algumas situações, né? E é, inclusive, porque ele corrobora a opinião do trabalhador, né? Que sempre dizem que não dá, que não vale, mas vale. Eles sabem muito bem. Se disser assim, qual que é? Ele diz, é esse aqui. É incrível. Isso é muito importante e vai de encontro aí com o que a gente tem apregoado aqui, né, nas novas visões, na inovação de segurança, a gente sempre ouvir quem faz o trabalho, né? Pessoal, eu queria pedir para vocês abrirem as câmeras, aí os que puderem, para a gente fazer uma foto aqui para divulgar. Se alguém tiver alguma pergunta aí... Ó, a Selma aí, Selma! Bem-vinda de novo. Sara voltou. Se voltou é porque gostou, hein? Marcelo. Mário. Oi, me escuta? Alexandre aí, ó. Quem fala? Walter. Ô, Walter, você fez uma pergunta no chat aqui, faz ao vivo aí, ó. Isso, essa ideia eu não sabia que... Primeira vez que eu estou participando com vocês. Primeiro, parabéns a Elia pela apresentação. Obrigada. Sensacional, né? Muito aprendizado. Alguns pontos aí que você trouxe que eu não conhecia, alguns a gente já ouvia sendo comentado por outras pessoas, mas não na prática, né? Sempre aquela coisa da teoria, mas sem praticar. Então, assim, sensacional, parabéns. Muito aprendizado, acho que valeu a pena. Eu tenho uma pergunta, você comentou lá da questão de que foi tentado no primeiro lugar, depois ser feito no segundo lugar. Então, eu queria entender um pouquinho mais essa questão dos trabalhadores envolvidos, né? Porque você falou que no final das contas foram 5 pessoas, né? Uhum. 2 foram os que fizeram lá o pepino na latinha. Uhum. E eu queria entender, quando você chegou para conversar com eles e falou, pô, nós vamos mudar, vamos olhar de uma maneira diferente a maneira que vocês trabalham, para ver como é que a gente consegue ter um trabalho melhor conduzido, mais fácil, mais seguro, etc. e tal. Como é que eles vieram e responderam a essa abertura de fazer esse trabalho? Assim, o pessoal se sentiu confortável, achou que era uma loucura, achou que o jeito que eles faziam já era a melhor maneira de fazer? Como é que foi a primeira abordagem deles antes? Como é que eles se sentiram depois do que terminou o trabalho? Né? Eu queria entender um pouquinho, principalmente envolvendo as pessoas, porque muitas vezes, principalmente pessoas acostumadas a fazer o trabalho sempre do mesmo jeito, eles não querem mudar, né? Uhum. Ô, Walter, obrigada por essa pergunta. Isso me reporta ao meu começo lá, 100 anos atrás, quando eu comecei na ergonomia, que eu fui num congresso e falei, o método participativo que eu estou montando, faz assim, eu converso com as pessoas. Aí todo mundo levantou a mão. Eu falei, puxa, ou tá tudo uma porcaria, ou acharam o trabalho uma beleza, né? Você sabe qual é a pergunta da plateia inteira? E como você fala com as pessoas? Aí eu falei assim, acho que eu não estou entendendo a pergunta, era em inglês, né? Eu falo, eu chego lá e digo, oi, pessoal, não sei o quê. E eles respondem. Aí eu pensei assim, será que eu estou falando com quem? Eu falei, claro, eu sento lá no chão, aí eu converso. Conversa, é? Eu falei, eu acho que a turma não conversa. Bom, enfim, muito boa essa tua pergunta, porque a gente foi, durante esses 30 anos, desenvolvendo um método participativo que envolve o trabalhador, mas, não levo mais do que 3 dias, porque o negócio é ganhar o líder. Eles ficam te olhando lá de alto a baixo, mais um da academia que vem aqui fazer a gente de
Aí eles ficam desconfiados. Depois eles vão... Aí se pegam... Tem sempre um líder que você não sabe quem é, que não é o chefe, é o líder, que aí chega assim, vem chegando e pergunta isso assim, assado. Aí você vai respondendo. Aí ele começa a se interessar mais. Mas isso é por causa de quê? Eu falei, por causa disso. Eu falo como se eu estivesse falando, não uso o termo muito complexo, mas eu dou a resposta certinho. Porque você vai estar mais cansado, porque aí vai atrapalhar, porque para quê? Não precisa chegar aos trapos em casa. Então, a ideia, eu vou mostrar aqui para você, eu mostro as coisas lá no PowerPoint, os científicos lá, tá vendo? Se fizer assim, abaixa, sobe, cai. Eu não sei quanto que eles entendem, mas eles se sentem prestigiados. Eu achei que ninguém ia fazer pipi em potinho nenhum. Eu não sei se eu faria. E eles se dispuseram a fazer. Em todos os que a gente vai, com pipi ou sem pipi, a adesão desse povo, eu não gasto mais de 15 dias para ganhar o povo nesse negócio participativo. Rapidamente, eles... Tem sempre aqueles que não querem, um ou outro, e aí esse método também a loja, né, aloca aqueles que não querem. Aprendi isso. Aquele que não quer, a gente tem que inventar um trabalho para ele, que ele fica aqui no cantinho, porque não pode ser expulso. Até isso tem. Então, assim, no começo, eles ficaram assim, né? Compraram a ideia, se dispuseram, eu perguntei quem é que pode fazer pipi, aí os dois lá disseram que podiam fazer o pipi sem problema, aí eles não acharam que ia ser tão bom assim, acharam aquilo uma farra danada, amaram todos os minutos, porque a rua parava, carro buzinava, porque era uma festa, né? Aquela coisa na rua. E o Renato, né, ele, que era o mais velho, ele, quando a gente, nesse nosso método, a gente faz o trabalho e a gente imediatamente dá retorno para eles. Do que isso aqui é assim, isso aqui não deu certo, o que vocês acham? Tá bom, é assim mesmo, o que muda? Então, a gente chama isso de retorno. E nós demos retorno para eles sobre isso, e a diretoria, e eles todos sentados lá na frente, e eu não pedi para ninguém, aí fala aí vocês, eu não faço isso não, porque eu acho que isso constrange. E ele levantou o braço, lembra disso, Tarcísio? Eu quero dizer que essa semana aí foi uma maravilha, porque eu nem sequer fiquei cansado, o troço funciona. Aí eu falei, puxa, um depoimento grátis. Aí eu aproveitei, tá vendo? Ô povo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer os menus, né? Que isso faz, o computador faz, né? E vamos distribuir para o povo, para ficar bom para todo mundo sempre, né? Mas a gente sempre fez daquele jeito, ou seja, tinha que alguém ficar lá para implementar isso, porque o problema da academia é que a gente faz, a gente não fica lá sempre, então a gente não consegue perpetuar, mas que a maior parte de todos os trabalhos que a gente foi, quando a gente volta depois na fábrica, eles lembram da gente e vêm cumprimentar. Eu, às vezes, até choro, porque tem gente que eu não lembro, pega na mão e diz, a senhora lembra? Eu sou a fulana, não sei o quê, a senhora... E eu penso assim, sabe, Walter? E eu fiz tão pouco, dava até ter feito muito mais, se não fosse essa questão cultural que deixa a gente fazer nem metade do que a gente poderia fazer, pode fazer muito mais. Então, eu te agradeço essa pergunta. Fácil pegar eles, difícil é mudar a cultura da empresa. Quem tiver uma ferramenta mágica para mudança, pode me dar que eu vou comprar essa ferramenta. Lia, mas é porque ninguém, não é fácil assim ter essa simpatia toda também, viu? Porque você, pô, vou te falar, viu? 15 minutos. Eu sento no chão, eu fui me convenceu aí, velho. Eu vou. Pode me dar um potinho aí já. Pessoal, nosso tempo infelizmente terminou. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Não foi hoje ainda, professor Tarcísio e professor Guido, que a gente quase deu certo. Foi 1h10 ali, mas a gente vai melhorando aí. Professora, muito obrigado. Dessa vez a gente deu certo? Fechamos? Quase, a gente não conseguiu ainda no tempo. Tem que treinar mais. Não, mas tudo bem, foi ótimo, eu gostei bastante. Queria agradecer a todo mundo. A gente vai deixar gravado esse vídeo, colocar aí algum momento da semana, quando der tempo aí.